Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos ao meu canal Expert DTM. Eu sou Lucas Carvalho e o tema de hoje é: saia 90% na frente dos outros dentistas com essa técnica que eu vou te ensinar. Que técnica é essa? É a técnica de avaliação do paciente por completo, avaliação do paciente na primeira consulta. Pacientes que tenham ou não algum problema na articulação temporomandibular, músculos da mastigação. E qual seria essa oportunidade? A oportunidade é você avaliar o seu paciente de uma forma mais completa, mais harmônica. Você vai mostrar para o paciente, você vai entender como que é o funcionamento de músculos da mastigação, articulação temporomandibular, ligamentos, e você vai entender que todo o processo que está dentro da boca, tudo que tem dentro da boca do paciente, de prótese, de doença periodontal, ele vai ter alguma relação com a forma da articulação temporomandibular funcionar, com a forma dos músculos da mastigação funcionar. Isso não quer dizer que maloclusão causa DTM, então tem que ter um pouco de cuidado com isso também. Mas com essa técnica de avaliação, com essa metodologia criada, testada e desenvolvida por mim, você vai entender que a disfunção temporomandibular é um atalho para se chegar ao sucesso dentro da odontologia. Quando você fala da oportunidade em mostrar para o paciente todo o seu conhecimento, sua autoridade como profissional, você também precisa saber fazer uma avaliação completa, né? Fazer uma palpação intra e extraoral, entender o que pode estar acontecendo com o paciente. A gente sabe que, por exemplo, existem alguns fatores de risco para surgimento de algumas doenças, como a disfunção temporomandibular, como fraturas dentárias, como outros problemas que o paciente possa ter, dores odontogênicas. Existem alguns fatores de risco. O bruxismo, por exemplo, é um dos fatores de risco. Você começa a saber, a identificar se o paciente tem um bruxismo ou não, sem ter que fazer um exame que é a polissonografia do sono, que o paciente vai dormir numa clínica para poder fazer o exame do sono dele, para ver se ele tem esse bruxismo ou não. Então você tem meios de avaliar clinicamente se o paciente tem alterações clínicas visíveis, que ele possa realmente ser um bruxista, que ele possa ser portador de bruxismo. E você sabe que o paciente que tem um bruxismo, ele é um paciente que tem um fator de risco muito grande de ter fraturas dentárias, de ter traumas dentários com decorrências de dor, de dores odontogênicas e até mesmo dores de origem muscular, dores de origem articular. Então são pacientes mais suscetíveis a esses problemas. Então essa avaliação clínica inicial você consegue identificar todos esses problemas de fatores de risco que possam desenvolver algum tipo de problema no paciente, como todos esses listados anteriormente, e você consegue mostrar para o paciente possíveis problemas como o que a onicofagia, por exemplo, acarreta nos dentes, as microfraturas no esmalte, o excesso de contração muscular que ele tem, a onicofagia é o hábito de roer as unhas, e outras alterações que às vezes o paciente tem, outros hábitos de roer caneta, de morder caneta, de ficar movimentando a mandíbula, de tocar os dentes durante o dia, que às vezes o paciente acha que só o apertamento durante o sono que é o bruxismo do sono, só esse problema que está causando todas essas fraturas dentárias, esses desgastes, essas dores, mas não, boa parte dos casos o paciente tem um bruxismo que a gente chama em vigília, que é quando o paciente aperta os dentes durante o dia e ele tem esses desgastes, ele tem dor, ele tem fraturas, ele pode ter dor de cabeça, que é a cefaleia, atribuída à disfunção temporomandibular. Então, todas essas alterações você consegue identificar numa primeira consulta, numa avaliação inicial. Então, olha a oportunidade que você tem quando você consegue dominar uma especialidade, quando você consegue entender o paciente como um todo. Isso gera um benefício muito grande para o paciente e para o seu dia a dia no consultório. Te dá autoridade, te torna uma referência na área. E hoje, para você se especializar dentro de uma área como a odontologia ou qualquer outra área de saúde, está muito mais fácil do que era antigamente. Hoje você tem acesso a artigos científicos, você tem acesso a bons cursos, tanto presencial quanto cursos online. Então, a facilidade que a gente tem hoje de acesso ao estudo é muito grande. Então, para que você comece a subir cada degrau, um degrau de cada vez, para ter sucesso na profissão, para conseguir realmente galgar algo dentro da profissão e se tornar realmente uma referência e sair na frente de outros profissionais, fazendo isso, estudando,
assiste nosso conteúdo diário, que a gente tem muito conteúdo de odontologia, de disfunção temporomandibular, de avaliação clínica inicial, de como avaliar o paciente numa primeira consulta. Tudo isso vocês vão observar que isso vai agregando muito no dia a dia de consultório. Esse tempo de cadeira, nossa, a gente tem quase 20 anos de estrada, isso agrega muito, além de todos os cursos, tudo que nós já fizemos em prol da odontologia, para ter o crescimento pessoal e profissional. Então, tudo isso vai agregar para dentro do consultório odontológico de cada um de vocês. E a ideia é essa mesmo, é estimular os profissionais a se tornarem referência, a crescerem e conseguirem realmente alavancar os seus consultórios particulares, mesmo eles sendo pequenos consultórios, e com uma especialidade que é a disfunção temporomandibular, que vai agregar em todas as outras especialidades e vai agregar muito na sua avaliação clínica inicial. Essa avaliação clínica inicial, quando você embute essa avaliação clínica de ATM, de músculos da mastigação e até da oclusão propriamente dita, que a gente avalia o paciente como completo, como um todo, entendeu? Você avalia se ele tem, como que é a máxima intercuspidação, avalia todos os toques dentários por meio de carbono, avaliar o toque dentário por meio de carbono, tudo isso você consegue numa consulta inicial. Se o paciente tem uma interferência oclusal no lado de não trabalho, ou até mesmo no lado de trabalho, as guias do paciente, guia incisiva, guia canino, tudo isso você aprende dentro de uma metodologia única a entender realmente o paciente como um todo e começar a aplicar isso no dia a dia. Isso vai ser assim fantástico, isso vai agregar um valor muito grande, você vai entender como a importância de uma anamnese, a importância de uma tomada de história. E isso você consegue embutir nas outras especialidades também, não só na disfunção temporomandibular. Vocês vão observar que a disfunção temporomandibular, como ela trata de problemas que estão relacionados à articulação temporomandibular, músculos da mastigação e as estruturas associadas, todo esse conjunto auxilia para a gente abrir e fechar a boca, para você fazer os movimentos de lateralidade protrusiva, e você vai ver o quanto é isso importante quando você executa procedimentos dentro da boca do paciente e começa a entender todo esse processo externo que acontece, toda essa parte fisiológica que acontece. Então isso começa a agregar muito em todas as outras práticas de reabilitação, de movimentação ortodôntica, até de avaliações clínicas, de trabalhos clínicos, de restauradores realizados, tratamentos da parte periodontal. Então, tudo isso, quando você inclui a disfunção temporomandibular, vocês vão observar que vai, assim, agregar muito valor no dia a dia. Já tive, assim, inúmeras situações de paciente chegar e ter feito tratamento endodôntico, tratamento extração, e quando eu fui ver, o problema não era de origem dentária, o problema era uma dor muscular. Então, quando você consegue colocar essa avaliação dentro da sua prática clínica diária, sabe diagnosticar de forma correta as disfunções temporomandibulares, os problemas musculares, as dores neuropáticas, alguns tipos de cefaleias, ou seja, diferenciar as dores orofaciais. Esse tipo de problema, ele passa a não acontecer mais. Você começa a ter mais segurança nos atendimentos, você começa a ter mais... você imagina o desconforto que é o profissional fazer um tratamento endodôntico e na hora que você for ver, o problema não é na polpa, o problema é uma dor neuropática. Então o paciente achava que tinha uma dor de origem odontogênica e ele tinha uma dor neuropática. Então você, além de deixar de ganhar dinheiro, você perde dinheiro dos dois lados, que você vai perder o cliente e não vai conseguir resolver o problema dele. Então, são situações clínicas assim que acontecem pra caramba no dia a dia, tá? Então, são coisas que vale o estudo, vale você se dedicar mesmo a entender as dores orofaciais de uma maneira geral, que dores odontogênicas se confundem muito com outros tipos de dor, algumas dores neuropáticas, até algumas cefaleias trigêmino-autonômicas, então, e isso no dia a dia você vai observar que vai te agregar muito. Inúmeras situações, outra vez o paciente chegou e tinha acabado de fazer um procedimento extenso de reabilitação e achando que o problema das dores dele iam ser resolvidas e não foram resolvidas. Então, que o problema não era na ausência dentária que ele tinha, o problema era muito mais além daquilo ali. Então, ele estava mais a nível de sistema nervoso central do que a nível de periferia, e a gente acaba que
que nós clínicos acabamos associando muito a parte dentária com outras dores que o paciente possa ter na região orofacial. Então, vocês vão observar que isso começa a agregar muito no consultório de vocês. Você vê o paciente como um todo, você avaliar o paciente de uma forma assim mais completa mesmo. Isso dentro da odontologia é o passo para você se tornar referência na sua área e não ficar brigando por concorrência de preço. Então, quando você muda o seu patamar dentro da profissão de forma técnica e de forma honesta, você vai ver que essa concorrência de preço, você começa a escapar dela, porque você vai começar a ter um ticket até mais alto e mais valorizado. Então, as pessoas vão fazer questão de ir em você, porque você é uma referência na área. Então, isso é um exemplo que aconteceu comigo. Quando você começa a aplicar tudo que está embasado dentro da literatura científica e dentro desse âmbito da disfunção temporomandibular e começa a usar esses conhecimentos para as outras áreas de odontologia, isso vai agregar muito valor na sua reabilitação, na sua ortodontia, em todos os seus outros tratamentos, como já falei anteriormente. E além disso, você começa a não conseguir resolver esses problemas e começa a encaminhar. Você deixa de atender o paciente, deixa de resolver o problema dele. Aí esse paciente ele vai para o profissional consegue resolver o problema dele, ele fica encantado com o profissional, aquele profissional passa a ser um deus para ele. Então, esse tipo de situação que vale a pena você começar realmente a refletir sobre isso. Até que ponto vale você não saber disfunção temporomandibular, você não entender como que é o funcionamento da ATM, dos músculos da mastigação e começar a aplicar isso no dia a dia e deixar de encaminhar esses pacientes e começar a atender esses pacientes. Aí se você me perguntar, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer um curso muito longo, vou despender muito tempo, muito dinheiro. Hoje em dia está tudo muito mais simples, né? Hoje em dia você consegue aí, você tem conteúdos gratuitos de disfunção temporomandibular, na internet o tempo todo dia a gente posta conteúdo de disfunção temporomandibular, você tem alternativas de N coisas para fazer, de pesquisa bibliográfica na literatura, de tudo isso para agregar o teu conhecimento, agregar o teu valor. E você tem a PubMed, que é o maior site de publicações científicas, você tem acesso a boa parte dos artigos, alguns você tem que comprar, mas você acaba tendo acesso a todos os artigos na parte do resumo deles. Então, assim, hoje está muito mais fácil você entrar em uma especialidade, você não precisa mais do tempo físico, do tempo presencial, você pode ter um curso, contratar um curso online, estudar de casa, você pode, do teu consultório entre um paciente e outro, você pode assistir uma aula ou outra. Então tudo isso aí facilitou muito para a gente. Então hoje isso já não é mais desculpa, né? Não ter tempo e não ter dinheiro, porque você tem alternativas assim mais baratas e até com intervalo de tempo muito menor para você imergir dentro de uma área, dentro da odontologia ou de qualquer área médica. Hoje em dia o estudo tá muito mais fácil você aprender uma especialidade nova, tá muito mais fácil você imergir dentro de uma área dentro da odontologia, uma especialidade. Então o custo tá muito mais acessível, você tem muito material gratuito na internet, muito conteúdo bom, muita coisa boa. Então essa oportunidade, eu tenho passado isso diariamente, vários conteúdos de DTM, de avaliação, de vários tipos de doenças, se você me acompanhar, tudo relacionado à disfunção temporomandibular e à odontologia como um todo, para que a gente consiga, né, fazer com que os profissionais cresçam, como se tornem referência e parem de disputar preço, parem de querer ganhar o paciente no preço. Essa não é a finalidade, né? Não dá para você prostituir uma profissão tão linda quanto a odontologia, fazendo essa concorrência de preços. Então esquece essa concorrência de preços, esquece a concorrência, faça o seu trabalho dessa forma honesta, correta, se torne referência na sua área e trate os pacientes de forma humana, que você vai ver que essa briga por preço você vai escapar dela e vai ser muito mais valorizado, vai trabalhar mais e vai ter um ticket muito mais elevado e uma valorização, um reconhecimento dentro da área muito maior. Agora você só precisa ter cuidado, que acaba que muitos profissionais acabam caindo nessa armadilha,
com algumas técnicas que prometem solucionar todos os problemas de disfunção temporomandibular. Tem várias técnicas aí consideradas milagrosas e apliquem o que a literatura científica, os pesquisadores ao longo do mundo, eles fazem testes o tempo todo em inúmeros pacientes, pega lá 1000 pacientes e testa os tratamentos desses pacientes. A gente tem tudo isso publicado. Então, para que você vai continuar associando a movimentação dentária ao tratamento da DTM? Para que você vai continuar associando a reabilitação protética do paciente para tratar DTM? Então, esqueçam esses mitos, essas coisas milagrosas de cirurgias que prometem, cirurgias na TM que prometem solucionar problemas. Não é por aí. A gente tem tratamentos conservadores, que são os de primeira escolha. Você tem que estar embasado dentro de uma literatura científica. A gente fez um juramento lá que a gente precisa se especializar e se atualizar diariamente, anualmente, para dar para o paciente tudo que tem de melhor de publicar dentro das publicações científicas existentes. Então não caia nessa armadilha e achar que alguns procedimentos resolvem todos os tipos de problema. Então o paciente que tem uma alteração na articulação temporomandibular, em músculos da mastigação, que tem dor, cada paciente é único. Então você não tem como você ter um tipo de tratamento para todos os seus pacientes. Então você tem que saber individualizar os casos. Você tem que saber, você tem que entender muito bem de anatomia, dominar a fisiologia de todas essas estruturas para que você saiba chegar num bom diagnóstico. Você tem que ter um roteiro de trabalho, de avaliação clínica, que é o que a gente propõe. É um roteirizado, mas esse roteiro é baseado em um critério para diagnosticar DTM, que é o mais usado no mundo. A gente só deu uma sintetizada nele, mas a gente usa um meio para avaliar, diagnosticar e tratar as DTMs, que é assim, a nível mundial. Então, que é o top, todo pesquisador que faz uma publicação em disfunção temporomandibular, ele utiliza esse roteiro, esse questionário. A gente só simplificou para quem não tem o domínio na disfunção temporomandibular e está emergindo nessa área para entender e saber usá-lo de forma mais prática, tá? Então foi basicamente isso que a gente fez. Então você consegue, sem promessas milagrosas, fazer um trabalho honesto, correto, embasado na literatura científica, devolver ao seu paciente qualidade de vida, fazer com que esse seu paciente consiga voltar a se alimentar normalmente, ter uma boa estética, tudo isso baseado nas evidências científicas atuais, que é o mais importante, sabendo que nós somos seres humanos, nós temos limitações, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter limitações no dia a dia mesmo, de trabalho, às vezes até mesmo alguns tipos de limitações financeiras em relação ao paciente ou outro. Então a gente tem que saber sair dessas situações e saber tirar sempre um coelho da cartola para solucionar o problema do paciente, ganhar esse paciente, criar a confiança dele, ganhar a confiança dele, e esse degrau por vez você vai conseguir ser referência mesmo na especialidade e sair um pouco dessa concorrência de preço, essa disputa de preço. Isso não é o ideal numa área de saúde como a odontologia, como a medicina, não é o ideal a gente levar para esse lado de concorrência de preço. E não, você tem que fazer um trabalho diferenciado, elevar seu ticket e se tornar realmente um profissional de referência. Outro dia eu recebi uma mensagem, um aluno perguntando, mas qual que é o jeito certo? Ele ele estava querendo entrar na especialidade, né? Qual é o jeito certo de atender esses pacientes com DTM? Olha, o jeito certo, a primeira coisa para você ter sucesso no tratamento de qualquer coisa, primeiro você saber o diagnóstico. Então, você precisa saber o que está acontecendo com aquele paciente, se o problema é muscular, se o problema é articular, qual o fator de risco ou qual o fator que está predispondo o aparecimento daquele problema que o paciente tem. Então, quando você identifica a causa do problema, você sabe diagnosticar o problema, entender o problema, aí sim você começa a ter um roteiro de planejamento de tratamento para aí sim ter sucesso. E na disfunção temporomandibular ou qualquer outra especialidade dentro da odontologia é assim, você tem que começar dando um passo de cada vez. O primeiro passo que você tem que dar é estudar,
acreditar no método, acreditar na odontologia, acreditar em você mesmo e buscar conhecimento dentro da área com profissionais que realmente estejam atualizados dentro da área e não profissionais que prometem coisas milagrosas, que milagre a gente não consegue fazer, a gente tem limitações, a gente lida com o ser humano e o ser humano tem limitações, a gente tem outros problemas que podem estar envolvidos que nem sempre a gente consegue solucionar totalmente todos os problemas do paciente, mas quando você tem todo esse embasamento científico, todo esse embasamento teórico, que é importante, às vezes o aluno ele quer fazer muito parte prática, esquece do embasamento teórico. E esse embasamento teórico é muito importante. Outro dia um aluno mesmo falou, eu estou buscando porque eu preciso do embasamento teórico, senão a gente vai acabar sendo profissionais práticos. Lá na década de 10, na década de 20, 30, 40, você tinha muitos dentistas práticos, que era o cirurgião, um barbeiro, então você tinha, a odontologia era muito mais prática do que baseada em evidências, do que teórica, então era muito prática, você não tinha muito esse embasamento teórico, não tinha muitas pesquisas. Hoje em dia você tem tudo isso, é só você saber associar, saber trabalhar isso de uma maneira legal, começa a fazer pesquisas no PubMed, começa a entender, a ver o que eu estou dizendo, entendeu? Essas relações entre algumas coisas milagrosas, você vai entender que placa não trata todas DTM, que a placa, por exemplo, a placa oclusal, ela controla o bruxismo. Quando o bruxismo ele é um fator de risco da DTM, aí ele pode controlar a DTM por um período de tempo, porque a pessoa que aperta, quando você altera a propriocepção, que você coloca um dispositivo dentro da boca do paciente, você muda a propriocepção dela. Então, o cérebro demora alguns dias, em torno de 90, 120 dias, para processar essas informações. E depois desse período, entre 3 e 4 meses, ele acostuma com aquele material plástico dentro da boca e ele volta a apertar aquele material plástico. Então, ele volta a ter o apertamento. Então, esse embasamento é importante você ter, você entender, entendeu? Saber mesclar a placa, saber indicar, saber os tratamentos realmente conservadores ideais para cada tipo de paciente, para cada tipo de patologia, para cada tipo de problema. Como que você vai fazer isso? Estudando, buscando. A PubMed é interessante para quem está começando, você começa a fazer pesquisas bibliográficas. Eu tenho disponibilizado muito conteúdo, então é só se inscrever no meu canal no YouTube, me seguir nas outras redes sociais, que diariamente você vai perceber que tem muito conteúdo do DTM, que dá para você começar a dar alguns passos dentro da especialidade de forma honesta e correta e buscando sempre realmente o crescimento profissional, o crescimento como ser humano e auxiliando as pessoas, né, no dia a dia, tratar esses pacientes que tanto precisam da gente e que além de de tudo que tem aqui na região de cabeça e pescoço, ainda tem por trás dele toda uma mente e um coração, que a gente está lidando com uma pessoa que muitas vezes ela pode chegar com algum problema, com decepções, com tristezas e às vezes ele está precisando de um apoio, de um auxílio, e só a forma de você atendê-lo, de tratá-lo bem, você já vai ter um efeito placebo no teu tratamento como um todo muito grande, tá? Então esse é o grande objetivo meu de vida, fazer profissionais honestos, corretos. A gente, como é professor, a gente acaba sendo formador de opinião. Então, é auxiliar de forma íntegra, que a gente tenha profissionais de odontologia cada vez mais honestos, mais íntegros e que realmente valorizam a profissão, queiram crescer dentro da odontologia e de forma muito ética e fugindo um pouco dessa concorrência de preço e se tornando realmente uma referência dentro da especialidade. Dessa forma, você vai ver que você vai sair na frente de muita gente e com essa alternativa de tratamento, com essa metodologia, você dá um passo à frente aí de 90% dos profissionais que estão no mercado, porque a gente está falando de uma especialidade que é uma especialidade nova, tem 19 anos de especialidade, que tem um futuro muito grande, tem um potencial muito grande. E quem não emergir dentro dela vai ficar para trás, com certeza. Tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui, despeço-me de vocês, um grande abraço, uma semana abençoada. Nos vemos no nosso próximo episódio aí. Grande abraço.